Eu fico o tempo todo pensando no céu. Paz do Senhor, Será irmãos. esse lugar divino? Eu quero nessa E a face do Senhor? manhã, Como será? em 1º de janeiro Deve ser muito lindo. de Um 2016, sonho. que esse ano seja um ano de muitas conquistas e vitória para cada um de nós. Eu quero deixar nesse primeiro dia uma mensagem em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3. O versículo 1 ao 3, que diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Louvado seja o nome do Senhor. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos nesse texto que de 2 Crônicas, capítulo 6, se inicia a oração de Salomão. E no capítulo 7, depois da sua oração, depois de ter concretizado aquele momento cerimonial, aquela alegria, por ter se realizado uma grande obra, a edificação da casa do Senhor, houve uma aprovação de Deus. E ali, no capítulo 7 de 2 Crônicas, quando Salomão acaba de orar, veio a aprovação e a glória de Deus sobre o templo. E ali a glória de Deus, como diz nesses 3 versículos, encheu o templo, que nem os sacerdotes conseguiam conter a glória de Deus, porque Deus naquele momento recebeu todos os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nesse texto, assemelhando-se, ou fazendo-se uma analogia, uma comparação que vemos nos dias de hoje, que quando Deus se agrada das obras dos homens, feito para o seu reino, segundo a sua vontade, no reino de Deus, quando há o nome do Senhor invocado e quando trabalhos são oferecidos diante de Deus, situações são realizadas para glorificar o nome do Senhor. E quando isto é aprovado, há um grande avivamento no meio da igreja. Quantos trabalhos, quantas congregações, quantos trabalhos deveriam ser visitados pelo Espírito Santo? Porque nós sabemos, irmãos, que quando o culto ele é usado para cultuar a Deus em todos os propósitos do seu reino,
a glória de Deus se manifesta. Irmãos, e em muitos lugares, quando a glória do Senhor se manifesta, muitas pessoas não se contêm. Algumas choram, algumas pulam, algumas se encurvam, algumas, quando sente a presença de Deus, começa até a pedir perdão das suas transgressões, porque naquele momento alguma coisa Deus se agradou e recebeu naquele momento. Em algumas cerimônias são realizadas e apresentadas trabalhos que o nome do Senhor foi glorificado, ganha almas, edificação de templos, levantar obreiros, levantar missionários, e tudo sendo para a glória de Deus, tratar de assunto para a expansão do reino de Deus na terra, aquelas coisas que estão centradas à vontade de Deus. O culto, quando é realizado, não é para tratar de coisas que não está a par do reino de Deus, mas das coisas que agradam ao Senhor. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Salomão realizou uma grande obra para glorificar o nome do Senhor. Salomão orou, e na oração de Salomão, ele ali disse que todos que entrassem ali naquela casa, que se apresentasse diante de Deus e orasse, seja qual a situação, seria ouvido. É importante que tudo que dedicamos a Deus venhamos consagrar, principalmente a nossa vida, o nosso ministério, as nossas mensagens e o que ensinamos segundo a palavra de Deus. Porque quando começarmos a colocar as nossas obras diante de Deus, começarmos a colocar a mensagem que pregamos diante de Deus, quando começarmos a colocar a vida que vivemos diante de Deus, e quando começarmos a compartilhar a vida que o Senhor nos deu com o seu reino, realizando a sua vontade, aí alcançaremos o avivamento, que quando abrirmos a boca para orar, ou quando invocarmos o nome do Senhor ali, o Senhor se fará presente, e muitos que estiverem naquele momento sentirão a presença de Deus, sentirão a glória de Deus, e não ficarão de pé quando se manifestar a glória de Deus. Porque quando a glória de Deus se manifesta na igreja, irmãos, quando há um avivamento, pessoas se desarmam do seu ego, pessoas reconhecem os seus pecados, pessoas aceitam Jesus, pessoas cantam, pessoas louvam, pessoas dão glória a Deus, pessoas não estão preocupadas com quem está ao seu redor ou o que vai dizer delas, ou se vão chamar de loucas, mas essas pessoas pulam, essas pessoas correm, essas pessoas sapateiam, essas pessoas dão glória a Deus porque estão alegres, estão sentindo a alegria de Deus no seu coração. Eu quero falar para você, meu irmão, sinta no teu coração a Shekinah do Senhor que vem do céu. Coloca as tuas obras diante de Deus, coloca o teu trabalho diante de Deus, faz alguma coisa para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Essa palavra é uma palavra para entendermos que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor não está encolhida que não possa operar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra nos traz a ver que nos nossos dias ainda há avivamento, ainda há manifestação do Espírito Santo, ainda há igreja que canta no Espírito, igreja que ora no Espírito, igreja que ainda apresenta uma boa obra diante do Senhor. Vamos ser como as 10 virgens prudentes, não como as loucas, porque as virgens loucas, elas esperavam tudo para a hora, mas as prudentes estavam esperando a hora certa, estavam ali, estavam em prontidão, estavam prontas a qualquer momento ser recebida pelo noivo. Mas as imprudentes, as loucas, ficam esperando
o momento, ficam achando que não é hoje, é amanhã ou depois, e se arregalam nas coisas insignificantes dessa vida. Mas a igreja prudente, ela espera o Senhor como fosse agora, nesse momento. Não deixa que a unção fique sem reserva. Por isso eu te digo, coloca azeite na tua botija, aleluias, te enche da unção de Deus, guarda as tuas reservas, para que na hora do Senhor tu esteja pronto para receber a aprovação de Deus. Deus aprovou a oração de Salomão, e quando ele terminou de orar, o fogo do céu, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, porque a oração do servo do Senhor foi aprovada. Quantos servos de Deus, Deus tem aprovado a oração, e quando esses servos de Deus oram, o Senhor derrama o seu poder, a sua glória, e muitas pessoas são cheias da Shekinah do Senhor e se alegram, almas se convertem, pessoas se curvam diante de Deus, pessoas não se contêm, glorificam a Deus, obras são realizadas no coração, pastores são levantados, missionários são levantados, pessoas se dedicam à obra. Vamos buscar o Senhor, vamos buscar o avivamento de maneira completa. Na casa de Deus não é casa de gente morta, não é casa de gente fria, não é casa de gente soberba, não é casa de gente arrogante, mas é casa de gente manso e humilde de coração. Porque quando Jesus falou na sua palavra, irmão, ele fala na sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que derrama a sua glória. Eu quero dizer para você nessa hora, comece a aclamar o Senhor, que o nosso Deus é um Deus de vitória. Pessoas procuram meios, procuram estratégia, mas vamos olhar para o Senhor, vamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Amém.